Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à cerimônia de abertura da 10ª reunião anual do Conselho de Governadores do novo Banco de Desenvolvimento. Registramos a presença das seguintes autoridades dos países membros do NDB. Senhora Dilma Rousseff, presidenta do novo Banco de Desenvolvimento. Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil. Senhor Fernando Haddad, ministro da Fazenda e governador do NDB da República Federativa do Brasil. Senhor Anton Siluanov, ministro das Finanças e governador do NDB da Federação Russa. Senhora Nirmala Sitharaman, ministra das Finanças e governadora do NDB da República da Índia. Senhor Lan Foan, ministro das Finanças e governador do NDB pela República Popular da China. Dr. David Masondo, vice-ministro das Finanças e governador suplente do NDB na República Federativa da África do Sul. Senhor M.D. Shahriar Kadir Siddiqui, secretário da Divisão de Relações Econômicas do Ministério das Finanças e governador suplente do NDB na República Popular de Bangladesh. Senhor Ali Sarafi, subsecretário interino para Relações Financeiras Internacionais do Ministério das Finanças e governador suplente temporário do NDB pelos Emirados Árabes Unidos. Senhor Ater Hanoura, diretor da Unidade Central de PPP do Ministério das Finanças e governador suplente temporário do NDB da República Árabe do Egito. Gostaríamos também de reconhecer a presença das seguintes autoridades: embaixadores, cônsulos gerais, membros do corpo diplomático, presidentes de bancos centrais, senhor Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, senhor Nelson Barbosa, diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES. O tema da 10ª reunião anual é Impulsionando o Desenvolvimento, promovendo inovação, cooperação e impacto por meio de um banco multilateral de desenvolvimento para o Sul Global. Será exibido neste instante um breve vídeo sobre o novo Banco de Desenvolvimento. New Development Bank, a leading multilateral development bank established by BRICS countries, is mission to address persistent and emerging development challenges facing the Global South. Over the past 10 years, NDB has arisen as a significant emerging force in the global financial system. At NDB, we listen to the voices of our member countries and provide development solutions. We collectively envision a future of peace, prosperity, and progress across the vast landscapes of the Global South. Guided by our general strategies, we have approved 120 projects with a total commitment of around $40 billion, focusing on key areas such as transportation, energy, water and sanitation, environmental protection, climate change, social and digital infrastructure. We align our operations with member countries' national development priorities to scale up infrastructure investments, enable knowledge transfer, and accelerate the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. NDB has maintained strong international credit ratings and raised over $21 billion from international capital markets in both hard and local currencies. We seek to build robust financial alternatives for our member countries by boosting local currency financing. From being a visionary blueprint to becoming a pivotal platform for driving collaboration, innovation, and meaningful impact for the Global South, the New Development Bank collaborates with the countries of the Global South to build a brighter and more sustainable future for all.
Senhoras e senhores, o novo Banco de Desenvolvimento iniciou suas operações em julho de 2015, após a assinatura do acordo do NDB em 2014 em Fortaleza, no Brasil. Após 10 anos, estamos muito honrados em celebrar a 10ª reunião anual do Conselho de Governadores do NDB, aqui, novamente, no Brasil. Tenho agora a honra de convidar a presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, senhora Dilma Rousseff, para proferir o seu discurso. Muito bom dia. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Excelências, membros do Conselho de Governadores do novo Banco de Desenvolvimento, ministros das Finanças dos países membros. Integrantes do Conselho de Diretores do novo Banco de Desenvolvimento. Prefeito Eduardo Paes. Excelentíssimos senhores ministros e distintos convidados, senhoras e senhores. Há 10 anos, os líderes dos países dos BRICS lançaram as bases para um novo tipo de banco multilateral de desenvolvimento, que fosse pautado em cooperação, igualdade e respeito mútuo, em oposição a abordagens e condicionalidades impostas de cima para baixo. A criação do novo Banco de Desenvolvimento, mais do que um simples marco institucional, foi algo maior, uma declaração política de intenções e de práticas. A declaração de que os países BRICS e o Sul Global deixaria de ser apenas um receptor passivo de modelos de crescimento a eles impostos, para tornar-se um ativo arquiteto de seu próprio futuro. Desde a sua criação, o NDB foi construído sobre uma clara premissa, a de que os países do Sul Global, os países membros dos BRICS, têm o direito, bem como a capacidade de definir seus próprios caminhos de desenvolvimento. Que a infraestrutura, a modernização industrial e tecnológica e a sustentabilidade deveriam ser financiadas, não por meio da imposição de modelos uniformes, mas sim impulsionando a justiça social, promovendo a soberania e o crescimento sustentável. O NDB nasce assim como uma alternativa, mas, acima de tudo, como uma afirmação de um princípio, de que o desenvolvimento deve ser sustentável, inclusivo, justo, resiliente e soberano. Comemoramos, portanto, a primeira década do banco não só com orgulho, mas também com um senso renovado de propósito. O mundo de hoje não é o mesmo de 2015. Ele está mais fragmentado, mais desigual e mais exposto a crises sobrepostas. Crises climática, econômica, geopolítica. O multilateralismo está sob pressão. Testemunhamos um recuo na cooperação e o ressurgimento do unilateralismo. O ressurgimento. Tarifas, sanções e restrições financeiras estão sendo usadas como ferramentas de subordinação política. As cadeias produtivas globais estão sendo reestruturadas, não apenas pela busca de mais eficiência, mas sim por interesses geopolíticos. E o sistema financeiro internacional continua profundamente assimétrico, colocando os fardos mais pesados sobre aqueles com menos recursos. Tal cenário exige não mais e não menos cooperação, mais e não menos cooperação. E exige instituições que reflitam as realidades e as aspirações do mundo de hoje. Não somente do mundo de 8 décadas atrás, mas do mundo agora que coloca grandes desafios diante de nós. É por isso que o novo Banco de Desenvolvimento é importante. É por isso que nossa missão continua não apenas relevante, mas essencial. Demonstramos nos últimos 10 anos que é possível construir uma instituição confiável, eficiente e adaptável, que produz resultados reais e, ao mesmo tempo, defende os valores da solidariedade, da equidade e da soberania. Não temos o objetivo de substituir quem quer que seja,
Porém, buscamos provar que há mais de uma maneira de promover o desenvolvimento. E os países emergentes e em desenvolvimento merecem instituições que compreendam seus desafios, respeitem suas escolhas e apoiem suas ambições. A estrutura de governança única do banco, baseada na igualdade entre os membros, é uma prova dessa crença. Nenhum país domina, nenhuma voz é silenciada. Operamos com base no princípio de que a parceria deve ser horizontal e que o desenvolvimento é mais eficaz quando está ancorado nas prioridades nacionais e pertence àqueles a quem se destina. A próxima década será decisiva, não apenas para o MDB, mas para todos os países BRICS e para o Sul Global. Devemos enfrentar a emergência climática com determinação e solidariedade. O financiamento climático, mais do que uma mera promessa, deve ser um mecanismo concreto em prol da adaptação, transição energética e resiliência, principalmente nos países mais afetados por eventos climáticos extremos. O NDB precisa estar na vanguarda desse esforço, ampliando os investimentos em infraestrutura verde, energia limpa, transição energética e tecnologias inteligentes para o clima. Também devemos abraçar a revolução digital, não de maneira passiva, mas sim ativa e estratégica. Conectividade, inteligência artificial e dados estão mudando a nova economia. Entretanto, sem uma política de inclusão, só aprofundaremos a exclusão, e aí a exclusão digital. Devemos garantir que a transformação digital se torne uma ferramenta de empoderamento, não de marginalização, que aumente a produtividade, promova a inovação e amplie o acesso à educação, à saúde e aos serviços públicos. E, ao mesmo tempo, devemos permanecer comprometidos com a infraestrutura física e social. Estradas, portos, sistemas de água, moradia, transporte público e saúde continuam sendo essenciais para a construção de sociedades inclusivas e resilientes. Não há desenvolvimento sustentável sem essas bases sólidas. Para enfrentar esses desafios é preciso inovar. Devemos fortalecer o financiamento em moeda local, explorar swaps bilaterais, ajudar nossos países membros a reduzir a exposição à volatilidade externa e aprofundar os mercados de capitais domésticos. Devemos expandir nossa área e nossa rede de parcerias, com bancos nacionais de desenvolvimento que são tão importantes, com outros bancos multilaterais, fazer cofinanciamento, e com o setor privado e a academia, além de trabalharmos de forma bastante respeitosa e soberana com os países membros, os governos dos países membros. Precisamos tornar o conhecimento, a tecnologia e as ferramentas financeiras acessíveis aos nossos países membros, especialmente aqueles com capacidade institucional limitada. E, acima de tudo, precisamos continuar sendo uma plataforma de confiança em um mercado e um mundo marcado por confrontos e desconfiança. O NDB deve se posicionar como um espaço de diálogo, cooperação e objetivos comuns. Nossa força reside não apenas no tamanho do nosso balanço patrimonial, mas, acima de tudo, na legitimidade de nossa missão e na união dos nossos países membros. Vou ser clara, nós estamos apenas começando. Em nossa primeira década, o NDB lançou as bases. Na próxima década, devemos consolidar nosso papel de liderança para o desenvolvimento equitativo, sustentável e autônomo em um mundo multipolar. O que significa desenvolver ainda mais uma instituição que não seja apenas financeiramente sólida, mas que também seja politicamente relevante e transformadora. Que essa seja a década de ouro da instituição, uma década em que atuemos com ousadia, pensemos a longo prazo e permaneçamos fiéis ao espírito que deu origem a esta instituição. Juntos, com visão, coragem e determinação, continuaremos a construir um futuro melhor para os nossos países, os nossos povos e as gerações futuras. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora presidenta, por ser um inspirador discurso. A República Federativa do Brasil é o país anfitrião deste importante evento e é com grande honra que convidamos agora o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para o seu pronunciamento.
Confesso a vocês que eu estou um pouco nervoso. Eu nunca falei diante de tanta gente de banco de uma só vez. Como o novo Banco de Desenvolvimento é uma coisa nova, possivelmente a gente possa dizer alguma coisa nova sobre o que acontece no mundo de hoje. Eu queria começar cumprimentando a minha querida companheira, ex-presidente do Brasil e atual presidente do novo Banco de Desenvolvimento, a nossa querida companheira Dilma Rousseff. Quero cumprimentar o companheiro Fernando Haddad, ministro da Fazenda e governador do novo Banco de Desenvolvimento pelo Brasil. Quero cumprimentar o Anton Siluanov, ministro das Finanças e governador pela Federação Russa. A Nirmala Sitharaman, ministra das Finanças e governadora pela República da Índia. O Lan Fuan, ministro de Finanças e governador da República Popular da China. David Massondo, vice-ministro de Finanças e governador suplente pela República da África do Sul. Shahriar Kader, secretário de Divisão das Relações Econômicas do Ministério de Finanças e governador suplente pela República Popular de Bangladesh. O Ali Sharaf, secretário assistente interino do setor de Relações Financeiras Internacionais do Ministério das Finanças e governador suplente pelos Emirados Árabes, e o Ater Hanoura, diretor da Unidade Central de Parceria Público-Privada do Ministério das Finanças do Egito. Quero cumprimentar os ministros brasileiros aqui presentes: Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores; Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos; Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia; Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação; Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República; Marco Antônio Amaro, do Gabinete de Segurança Institucional; o nosso companheiro Nelson Barbosa, diretor de Planejamento e Relações Institucionais do Banco de Desenvolvimento do Brasil. Quero cumprimentar os demais companheiros presentes, convidados e convidadas aqui presentes. É com grande satisfação que participo da abertura da 10ª reunião do novo Banco de Desenvolvimento, ao lado da minha querida companheira Dilma Rousseff. Quero saudar a recente entrada da Argélia como membro pleno do NB e o processo de adesão da Colômbia, do Uzbequistão e do Uruguai. Outros grandes países, como a Indonésia e a Turquia, vêm demonstrando interesse em se somar. Isso comprova o potencial do NB em atrair parceiros e como fórum de cooperação financeira multilateral inclusivo, eficaz e representativo. O NB nasceu aqui no Brasil, na Cúpula de Fortaleza de 2014. A decisão de criá-lo foi um marco na atuação conjunta dos países emergentes. É fruto do desejo compartilhado de superar o profundo déficit de financiamento para o desenvolvimento sustentável. A falta de reformas efetivas nas instituições financeiras tradicionais limita há décadas o volume e os tipos de crédito oferecido pelos bancos multilaterais. A Conferência de Sevilha, encerrada há poucos dias, deixou claro que os recursos para a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ainda não estão disponíveis na velocidade e na quantidade necessárias. Em vez de aprofundar disparidades, o novo Banco de Desenvolvimento assenta sua governança na igualdade de voz e voto. No lugar de oferecer programas que impõem condicionalidades, o NB financia projetos alinhados a prioridades nacionais. O fortalecimento do uso de moedas locais tornou-se sua característica marcante. Atualmente, 31% dos projetos do NB são realizados nas moedas dos países membros. A implementação do novo mecanismo de garantias multilaterais dos BRICS, resultado da presidência brasileira,
terá impacto positivo na capacidade de mitigação de risco e mobilização de capital privado. Esse é um esforço essencial da institucionalidade financeira do banco e expande sua área de atuação. Hoje, o NB contribui de forma crescente na promoção de uma transição justa e soberana. Desde sua criação, mais de 120 projetos de investimento no valor de 40 bilhões de dólares foram aprovados para as áreas de energia limpa, eficiência energética, transporte, proteção ambiental, abastecimento de água e saneamento. No Brasil, os recursos do novo banco já financiaram mais de 20 projetos em diferentes setores e regiões do país, totalizando mais de 3 bilhões e meio de dólares. Sua rápida ação diante da catástrofe causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul confirma a sua agilidade frente a situações de crise. O compromisso do NB de direcionar 40% de seu financiamento para projetos em desenvolvimento sustentável está alinhado com a declaração sobre financiamento climático que adotaremos na cúpula dos BRICS. Essa é uma iniciativa que serve de estímulo e mobilização de recursos na reta final, que nos levará à COP30 em Belém, no coração da Amazônia. Diante da acelerada transição digital em curso, o NB vem destinando investimentos para a integração de novas tecnologias em setores como saúde, educação, transporte e infraestrutura. O Brasil espera que o banco financie estudo de viabilidade para um cabo submarino ligando os países dos BRICS, que contribuirá para a nossa soberania e aumento da velocidade na troca de dados. O NB foi parceiro de primeira hora da Aliança contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo G20 no ano passado, e da Rede de Pesquisa de Tuberculose dos BRICS. Em um cenário global cada vez mais instável, marcado pelo ressurgimento do protecionismo e do unilateralismo, e impactado pela crise climática, o papel do NB na redução de nossas vulnerabilidades será crescente. Nosso banco é mais do que um grande banco para países emergentes. Ele é a comprovação de que uma arquitetura financeira reformada é viável e que um novo modelo de desenvolvimento mais justo é possível. Eu queria, meus amigos e minhas amigas, dizer: existe uma tarefa que possivelmente todos vocês tenham consciência de que é importante cumpri-la, que é a de criar novos mecanismos de financiamento, sobretudo para novas situações, como a questão da transição climática. Todo mundo sabe que desde 2009, na COP15 em Copenhague, foi decidido que os países ricos iriam, compensar a ajuda aos países pobres, doando 100 bilhões de dólares por ano para enfrentar a situação climática. Já estamos em 2025 e esse dinheiro até agora não apareceu. Aquilo que era 100 bilhões de dólares por ano, este ano já é necessário 1 trilhão e 600 bilhões de dólares para que a gente possa cumprir com os compromissos climáticos de não permitir que o planeta se aqueça a mais de 1,5 graus. Esse é um desafio de todo mundo e não há como fugir dele, porque não existe outro planeta habitável até agora. Tem gente tentando, tem gente gastando dinheiro, fazendo investimento para ver se tem outro planeta. Até agora não tem. Então, nós somos obrigados a começar a pensar um modelo de desenvolvimento que, primeiro, seja um modelo capaz da gente ter garantido a diminuição de emissão de efeito de gás estufa. Segundo, é preciso cuidar dos países que ainda têm floresta em pé. Não é possível que a gente queira que o Congo, que a Indonésia, que os 8 países da América do Sul que têm a Amazônia, cuide das suas florestas sem lembrar
que embaixo de cada copa de árvore tem um pescador, tem um seringueiro, tem um extrativista, tem um indígena, que precisam de ajuda financeira, até para que a gente possa mantê-los como guardiã de proteção da floresta. Uma outra coisa que está desafiada, companheira Dilma, e aí o NB tem o papel preponderante, é na criação de novos formatos de financiamento. Ou seja, é preciso que a gente reeduque as instituições de Bretton Woods de que não é possível continuar no século XXI com a mudança que aconteceu na geopolítica, com a mudança que aconteceu na questão do clima, tratando a questão de financiamento do mesmo jeito. Ou seja, não é possível que o continente africano deva 900 bilhões de dólares e o pagamento de juros, muitas vezes, é muito maior do que qualquer dinheiro que eles tenham para fazer investimento. Ou nós discutiremos uma nova forma de financiamento para ajudar os países em via de desenvolvimento, e, sobretudo, os países mais pobres da África, da Ásia e da América Latina, ou esses países vão continuar pobres por mais um século, ou mais do que um século. Não é possível que um país como o Haiti continue sendo um país semi-destruído, em que você não pode nem eleger um presidente da República, porque as gangues tomaram conta do país. E eu descobri, Dilma, esses dias, falei com o presidente Macron, é que o Haiti pagou pela sua independência. E se levar o que o Haiti pagou pela independência no dinheiro de hoje, eu falei para o Macron que era preciso devolver 28 bilhões de dólares para o Haiti. Porque não é possível que a gente não consiga, sabe, num mundo que tem trilhões e trilhões de dólares sobrevoando os oceanos, num mundo em que 3 ou 4 pessoas ganham mais do que o PIB de muito país desenvolvido, a gente não consiga resolver o problema de financiamento. Não é doação de dinheiro, não é doação de dinheiro, é empréstimo para que as pessoas possam ter uma chance de sair da miséria que estão, sabe, e dar um salto de qualidade. Não é possível a gente viver num mundo em que o ano passado se gastou 2 trilhões e 700 bilhões de armas e ainda tem 733 milhões de pessoas passando fome. Eu sei que esse assunto não era para discutir aqui, mas se eu não discutir com as pessoas do dinheiro do mundo, eu vou discutir com quem? Eu vou discutir com quem não tem dinheiro? Então está dado o recado. Eu acho que vocês podem e devem mostrar ao mundo que é possível criar um novo modelo de financiamento, sem condicionalidades. O modelo da austeridade não deu certo em nenhum país do mundo. A chamada austeridade exigida pelas instituições financeiras levaram os países a ficar mais pobres. Porque toda vez que se fala de austeridade, o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. É isso que acontece no mundo de hoje. E é isso que nós temos que mudar. Lamentavelmente, eu quero terminar dizendo para vocês, eu tenho o prazer de possivelmente ser a pessoa mais idosa aqui nesse plenário. Eu vou completar 80 anos, dia 27 de outubro. E tenho o prazer de ter sido presidente em outro momento da história do Brasil. E eu queria dizer para vocês, o problema nosso não é nem econômico, o problema nosso é político. Porque há muito tempo eu não via o mundo carente de lideranças políticas como nós temos hoje. Há muito tempo eu não via a nossa ONU tão insignificante como ela se apresenta hoje. Uma ONU que foi capaz de criar o Estado de Israel não é capaz de criar o Estado palestino. Hamas não é capaz de fazer um acordo de paz para que o genocídio do exército israelense continue matando mulheres e crianças inocentes em Gaza. Ou seja, essas lideranças políticas é que têm que tomar a decisão sobre as questões econômicas.
E é por isso que a discussão de vocês sobre a necessidade, sabe, de uma nova moeda de comércio é extremamente importante. É complicado, eu sei. Tem problemas políticos, eu sei. Mas se a gente não encontrar uma nova fórmula, a gente vai terminar o século XXI igual a gente começou o século XX. E isso não será benéfico para a humanidade. Portanto, a companheira Dilma Rousseff pesa sobre os seus ombros a tarefa de, como presidenta do UNB, tentar contribuir com os outros bancos, o Banco Africano, o Banco da ASEAN, o Banco Asiático, ou seja, criar uma nova forma para a gente poder apresentar ao mundo de que um outro mundo é possível, uma outra realidade de vida é possível, uma outra política de financiamento é possível, porque senão a gente vai fazer com que a democracia seja destruída, desacreditada. O multilateralismo chega ao seu pior momento desde que ele foi criado, depois da Segunda Guerra Mundial, e o que nós percebemos é que fora do multilateralismo e fora da democracia, a gente não tem saída. Portanto, boa sorte a vocês, que Deus ilumine a cabeça de cada um de vocês. Eu sei que daqui não vai sair o dinheiro, mas que saiam as decisões importantes para que a gente tenha um novo jeito de financiamento do desenvolvimento sustentável. Um abraço e bom encontro para vocês. Agradecemos a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no evento do novo Banco de Desenvolvimento. Solicitamos a todos que permaneçam em seus lugares até a saída do presidente da República. Em seguida, será reiniciada a sessão desta manhã. And we'll now move on to the addresses of the governors. First, I would like to invite Mr. Anton Siluanov, Minister of Finance, and also NDB Governor for the Russian Federation. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы говорим о десятилетии работы нового банка развития, основного инструмента, финансового инструмента для новых инвестиций, для новых проектов, которые реализуются в наших странах. И не только в странах БРИКС, но и в странах глобального юга. Ежегодно роль стран глобального юга растет. Мы видим, что население стран глобального юга составляет почти 70% от мирового, а доля глобального юга в валовом внутреннем продукте в мировом почти 60%. Совокупный объем финансовых активов достиг более 60 триллионов долларов США, то есть более 50% от мирового уровня. В этих условиях трансформируется и модель нового банка развития. От банка стран БРИКС к банку глобального юга. Расширяется его география. К банку присоединяются новые страны. Приветствуем Алжир, Узбекистан, Колумбию. Для дальнейшего развития региона мы видим следующие ключевые стимулы роста, в реализации которых новый банк развития мог играть и может играть ключевую роль. Важно кратно наращивать инвестиции в инфраструктуру. Нужен новый подход к привлечению финансирования
по стабильным долгосрочным притокам капитала, включая работу с цифровыми финансовыми активами. Это возможно достичь через запуск новой инвестиционной платформы для глобального роста. Такая инициатива обсуждается в рамках БРИКС. Она будет объединять инвестиционные механизмы и технологические стандарты, финансовые и логистические сервисы, торговые инструменты и целый ряд других решений. Необходим сильный финансовый рынок стран глобального юга. Важно создавать инфраструктуру с беспрепятственным потоком капитала. Ведем такую работу на пространстве БРИКС. Обсуждаем меры по трансграничным расчетам, развитию междепозитарного взаимодействия, формированию перестраховочной емкости, запуску кредитно-рейтинговой методологии. Здесь роль нового банка развития важна как финансового института наших стран. Сегодня нужно быть в тренде новых технологий. Быстрое развитие искусственного интеллекта дает новые возможности, с одной стороны, но и мы видим, дает и говорит о новых рисках неравенства между странами. Поэтому нам необходимо самым активным образом кооперироваться в области искусственного интеллекта, и новый банк здесь должен быть лидером в этой области, объединяя усилия наших стран. Нужно развивать прямые производственные и торговые связи между странами глобального юга в условиях торговых ограничений. Важно наличие логистической инфраструктуры. Мы видим, что сегодня еще высоки у нас логистические издержки, которые превышают уровень западных стран. И новый банк развития с его ресурсами должен решать эти вопросы. Нужна более справедливая модель развития, о чем говорил господин президент Республики Бразилия, господин Лула де Сильва. Нужны новые финансовые механизмы, опирающиеся на собственные ресурсы стран-акционеров банка, новые проекты для развития, новые проекты в инфраструктуре. Все это для того, чтобы наши люди жили лучше, чтобы наши люди были более обеспечены. Задач экономического развития, где может и должен участвовать банк, много. Надо их реализовывать и двигаться вперед. Хочу пожелать успехов дальнейшему развитию нового банка развития. Спасибо. Thank you, Mr. Siona, for your statement. And I invite Mrs. Nirmala Sitharaman, Minister of Finance and Deputy Governor for the Republic of India. President of the Federative Republic of Brazil, who just delivered the inaugural address, fellow governors, President of the New Development Bank, members of the senior management, distinguished guests, ladies and gentlemen. At the outset, I extend my sincere congratulations to the Government of Federative Republic of Brazil and the NDB for hosting this 10th annual meeting of the bank. It gives me immense pleasure to be here today in this vibrant city of Rio de Janeiro. This meeting takes place at a defining moment for the Global South as the world grapples with multiple uncertainties arising from fiscal constraints in several economies, climate transition issues, and evolving geopolitical dynamics. In response to these challenges, our collective action must be decisive, inclusive, and forward-looking.
MDBs play a pivotal role in complementing our efforts in tackling these uncertainties. MDBs have a distinctive comparative advantage in their ability to catalyze both public and private investments by offering a package of technical expertise, concessional financing, and effective risk mitigation tools, thereby widening our policy options. In this context, NDB has emerged as a key partner, channeling development finance, supporting resilient infrastructure, and fostering meaningful cooperation across the Global South through a pragmatic and responsive approach. India reaffirms its steadfast commitment to inclusive, sustainable, and innovation-led development of the Global South. To ensure that the Global South plays a pivotal role in discussions about issues impacting them, India's efforts led to the landmark inclusion of the African Union as a permanent member of the G20. I'm proud to share with you all that the Indian economy has demonstrated remarkable growth and resilience in the post-pandemic era. Strong focus on macroeconomic stability, targeted efforts to promote digitalization, inclusive policy design have been instrumental in achieving this, despite facing multiple domestic and external challenges. India is poised to remain one of the fastest growing economy globally in the coming years too. As we gather for the 10th annual meeting of the NDB, this defining milestone offers an opportune time to reflect on the bank's journey so far and to chart a forward-looking strategy for the next decade of growth and building scale. Over the past decade, NDB has emerged as a credible institution with its client focus, agile response, and financing several key infrastructural projects. As the bank enters its next phase of growth, it must focus on strategic priorities. Mobilizing private capital is key to sustaining growth given the limited fiscal space and competing demands for public capital expenditure. NDB should play a catalytic role in unlocking private sector capital. Special focus must be placed on tailored support for small and medium enterprises, especially women-led enterprises, to ensure inclusive participation, economic development, and promote gender equity. Strengthening NDB and NDB's financial capacities to meet the scale and urgency of development financing needs is very crucial. Actionable steps could be adopted from the capital adequacy framework for MDBs and the better, bolder, and bigger MDB reforms brought out during India's G20 presidency in 2023. NDB has shown that a Global South-led institution can deliver developmental solutions that are timely, trusted, and context-specific. The bank should foster cross-country partnerships to promote knowledge exchange, policy innovation, and technical cooperation. India stands ready to collaborate with NDB in sharing successful models, such as our achievements in digital public infrastructure, scaling up renewable energy adoption for broader replication. Robust governance and transparent institutional mechanisms are vital for enhancing the credibility and effectiveness of the NDB. Continued focus on accountability, responsiveness, and stakeholder trust must remain a priority to ensure the bank's long-term sustainability. In conclusion, I assure you of India's continued cooperation with NDB, the member countries, and the stakeholders in this journey. Thank you.
We thank you, Minister Sisaramana, for your statement, and I invite Mr. Lan Fowan, Minister of Finance and NDB Governor for the People's Republic of China.尊敬的罗拉总统阁下、罗塞夫行长、各位代表团团长、女士们、先生们、朋友们，大家上午好。首先，我代表中国财政部对会议的召开表示热烈的欢迎，对巴西政府以及新开发银行的热情周到的安排表示诚挚的谢意。中国国家主席习近平和其他金砖国家领导人高度重视新开发银行筹建、运营和发展，多次作出重要的指示。今年4月，习近平主席访问新开发银行，充分肯定银行过去10年取得的成就，并对银行开启高质量发展的第2个金色10年提出了期许。我们高兴地看到，在罗塞夫女士的领导下，银行的国际影响力和促进发展的能力持续的提升。借此机会呢，也祝贺罗塞夫女士再一次当选行长，开启下一个任期。当前全球经济复苏动能不足，下行风险加剧，新开发银行应秉持开放、包容、合作、共赢的金砖精神，努力成为助力金砖国家和全球南方国家实现现代化征程上最坚强可靠的发展伙伴。在此，我愿提出3点建议：一是牢记宗旨使命，要紧贴全球南方发展需求，动员更多的资源，促进共同发展。中方期待新开发银行加强自身机构战略与各成员国发展战略的对接，帮助更多的全球南方国家实现现代化。二是加快扩员的步伐。当前发展中国家参与金砖合作的热情高涨，新开发银行要抓住机遇，积极推进扩员工作，优先吸纳金砖新成员和伙伴国加入。要践行真正的多边主义，提升全球南方国家在国际金融治理中的代表性和发言权，推动国际金融体系朝着更加公正合理的方向发展。三是创新发展业务模式，新开发银行要以成员国需求为导向，做大做强本币融资业务，加强投融资工具的创新，同时提升治理效能。要重视对新能源、新技术领域的投资，支持成员国加快绿色低碳转型，实现跨越式的发展。女士们、先生们、朋友们，作为新开发银行总部、东道国和股东国，中方将按照习近平主席建设好、维护好、发展好新开发银行的要求，一如既往地为银行发展提供有力的支持和优质服务，推动银行开启高质量发展的第2个金色10年。最后，预祝本次会圆满成功，谢谢大家。We would like to thank Minister Lan for his statement, and I invite Dr. David Masondo, the Deputy Minister of Finance and NDB Alternate Governor for the Republic of South Africa. Fellow governors, alternate governors of the new Development Bank, Her Excellency, Madam President Dalma Youssef, Vice Presidents, Senior Management of the new Development Bank, representatives of the international organizations and development finance institutions,
members of the civil society and academia, ladies and gentlemen, as many speakers have said, that a decade ago, what initially started as a vision of promoting sustainable development in BRICS and other emerging countries became a reality. The NDB is uniquely positioned to directly respond to the challenges and opportunities in the emerging market as well as developing countries. Today, we celebrate all the milestones achieved over the past 10 years. We celebrate resilience in the midst of external difficult environment. We celebrate agility, responsiveness during unforeseen circumstances. And most importantly, we celebrate the impact that will reverberate for generations to come. As we celebrate 10 years of the operationalization of the bank here in Brazil, we must take the time to reflect our achievements, current successes, and future aspirations of these institutions. The theme of this year's annual meeting, I quote, driving development, fostering innovation, cooperation, and the impact through a multilateral development bank for the global South, is actually a reminder of the importance of collaborative efforts in driving strong and sustainable economic growth. The persisting infrastructure gap, coupled with the limited fiscal space in our respective economies, compels us to join resources, both technical and financial, to effectively deliver the much-needed infrastructure in our countries at scale and pace necessary. Infrastructure remains a catalyst for economic growth, and if we are going to make a meaningful dent in dealing with unemployment, poverty, and inequality, we need to realize and set in motion this year's theme in order to close our infrastructure gaps. Despite significant external challenges, the bank has managed to effectively drive towards attaining the goals set out in its current general strategy. South Africa is particularly impressed with the bank in many areas, including raising local currency funds. Enhancing local currency operations helps mitigate foreign exchange and related risk, which often can be very costly. We welcome the bank's efforts to increase resource mobilization. We want to specifically commend the bank for overcoming liquidity constraints and funding costs associated with limited capital market access. We congratulate the bank for making a return to the capital market and subsequently raising funds in RMB, US dollars, Hong Kong dollar, and the South African rands. While these are key milestones in the bank's efforts to diversify funds, we do believe that there's great scope for exploring innovative funding options. Now, allow me to take this opportunity to welcome, on behalf of South Africa, the 9th member of the NDB Algeria. We congratulate Algeria for finalizing its accession and officially becoming a member
of the new development bank. We are pleased with the progress that the bank is making to increase its membership beyond its founding members. Finally, I wish to congratulate you, Madam President, for your reappointment to serve another 5-year term, and we have no doubt as South Africa that you'll continue to take the bank to greater heights during this term while maintaining the mandate of the bank. As the bank continues to evolve, we are confident in the bank's ability to remain agile in addressing today's challenges and relevance in responding to challenges of tomorrow. I thank you. We thank you, Deputy Minister Masondo, for your statement. I now invite Mr. MD Shahirak Kadir Siddiqui, Secretary of Economic Relations Division at the Ministry of Finance, and also NDB Alternate Governor for the People's Republic of Bangladesh. Honorable Chair, President of the New Development Bank, esteemed governors and alternate governors, distinguished delegates, excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good morning to you all. I'd like to congratulate President Dilma Rousseff for being re-elected as President of NDB again. I would also like to welcome new member Algeria. Here I would like to begin with expression from Bangladesh and the people of Bangladesh with heartfelt appreciation to the federal government of Brazil and the New Development Bank for graciously hosting this gathering. Excellencies, this year's theme, driving development, fostering innovation, cooperation and impact through a multilateral development bank for the Global South, resonates profoundly with Bangladesh's aspirations. As we advance technologically, we also confront the pressing challenges of many things. Excellencies, NDB was born with a goal to finance for sustainable development. In the scenario of challenges of global situation, financing has become more important even before. As we are celebrating 10 years, however, we are in a juncture where perhaps now is a very important time to think on effective ways of finance, which serves the need of the countries in a way that best suits their own demands and goals. I am pleased to inform that the recently formed interim government in Bangladesh under the prudent leadership of Nobel laureate, Honorable Chief Advisor Dr. Muhammad Yunus, has pledged a strong commitment to building a Bangladesh free from discrimination, anchored in good governance, equality, transparency, and justice. The new government is taking steps to continue previous commitments and has demonstrated keen interest in collaborating with multilateral development partners like NDB for our national development. As we are grappling with the aftermath of the COVID-19 pandemic and different crises of economics and the escalating impacts of climate change, for a country like Bangladesh, we are trying our best to cope with different situations. Distinguished delegates, here the cost of financing is very critical for prudent borrowing and avoiding debt traps. I would like to ask the NDB management to explore innovative, affordable, and competitive and innovative financing options aligned with our development objectives. Distinguished presence,
I would like to appreciate the meaningful deliberation of the Honorable President of Brazil and would like to echo with him for working for new structure of development financing to support member countries. In this event, I would like to present some proposals for sustainable and effective efforts to support all the member countries. We would like to request the introduction of budget support and policy-based support as the World Bank, ADB, and other partners. NDB may consider concessional financing for climate change initiatives, leveraging advanced technologies to facilitate the transition from fossil fuel to renewable energy without imposing additional financial burdens on member states. Prioritize public sector infrastructure, regional connectivity, and skill enhancement to meet the demands of the future. Foster collaboration on domestic resource mobilization to strengthen our economies. We also propose for the development of country strategies aligned with our national plan to improve predictability and help better prepare and prioritize our development efforts. NDB may also create new innovation and opportunities for supporting member countries with new models where access to finance would be created for effective and sustainable use of financing for the fulfilling development goals as per agreed commitments. Excellencies, as a new global initiative, we hold high expectations for the NDB. I'm confident that our collective efforts will enable us to overcome current challenges and usher in a new era of development. Bangladesh is fully committed to working closely with the NDB to build a prosperous and equitable world for future generations. I wish this annual meeting a success. Thank you, everybody. Thank you, Secretary, for your kind remarks. And I would like to invite Mr. Al-Sharafi, Governor Acting Assistant Undersecretary for International Financial Relations Sector, the Ministry of Finance, and NDB Temporary Alternate Governor of the United Arab Emirates. Honorary Governors and Excellencies, Her Excellency Dilma Rousseff, President of the New Development Bank, ladies and gentlemen, it is an honor to be here with you today for the 10th annual meeting of the New Development Bank. This is a significant milestone, and I'm proud to be part of this moment as we celebrate the bank's journey and its growing impact on sustainable development around the world. On behalf of the United Arab Emirates, I'd like to sincerely thank the government of Brazil for their warm welcome and hospitality, as well as for hosting this meeting. I would like to first start by acknowledging the impressive expansion of the New Development Bank. It's a clear sign of the bank's increasing relevance and influence on the global stage. It's also fitting that this expansion comes as we mark the bank's 10th anniversary. Over the past decade, the NDB has made great progress, whether it's promoting lending in local currencies, engaging in private sector, or expanding its capacity to support countries across the global south. These efforts are making a real difference. Since the UAE joined the BRICS, we've been strong supporters of the vision and direction. We see huge potential for shared growth, and we're committed to continue our support towards long-term economic prosperity for all our member countries. So once again, my heartfelt thank you to our hosts in Brazil and to everyone at the New Development Bank for a decade of dedicated, impactful, and transformative work. The UAE is looking forward to working even more closely with the NDB as we aim for another decade of fair and sustainable growth together. Thank you very much. Thank you for our kind remarks.
And I'd like to invite Mr. Ater Hamada, Director of the PPP Central Unit, Ministry of Finance, and NDB Temporary Alternate Governor for Egypt. Dear Excellencies, dear Governors, Madam President Dilma Rousseff, my dear friend, and distinguished governors. I'm standing on behalf of Dr. Rani Al-Mashad, the Minister of Planning and International Cooperation, who was very keen to attend this event, but unfortunately she had emerging matters that deprived her from coming to this event. It's an honor to stand before you today at the 10th annual meeting of the Board of Governors of the New Development Bank, convened here in the vibrant city of Rio de Janeiro, Brazil. Allow me at the outset to express my sincere appreciation to our esteemed hosts for their warm hospitality and the exemplary organization of this year's proceedings. Indeed, this meeting stands as a powerful testament for our collective commitment to advancing sustainable development of global prosperity. The theme of this year's meeting is driving development, fostering innovation, cooperation, and impact through the multilateral development banks for the Global South, captures the essence of our shared mission during the time of extraordinary shifting economic realities, regional dynamics, and the increasing demand for more innovative and inclusive models of development of financial tools. Furthermore, we are witnessing a world undergoing rapid and profound change. Global supply chains are being reconfigured, while climate change countries to pose unprecedented challenges for our society and economies. For countries of the Global South, this rapidly evolving context brings both significant risks and distinct opportunities. On one hand, we need to grapple with the implications of trade disruptions, economic volatility, and increasing environmental threats. On the other hand, this moment offers a unique window to reposition our economies with a global value chain and a leapfrog development and stage through economies within global value chain and emerging technologies and innovative financial instruments. Innovation plays a key role in promoting sustainable economic development by enhancing productivity, creating new markets, and fostering competitive advantages, ultimately leading to economic growth and improved living standards. It also allows business to produce more goods and services for the same and maybe fewer resources. This happens through an adoption of new technologies, improved process, and I want to emphasize on improved processes, and more efficient production methods. In this spirit, entrepreneurship is a vital driver for economic development, as entrepreneurs do not just build business and grow their personal wealth, they also impact the economy by creating new jobs and solutions that meet the needs of society through promoting a culture of innovation that encourages competition and promotes self-reliance. While promoting investment through attracting capital from local and international investors, which improves business efficiency and lower the prices for the consumers. Egypt is a dynamic entrepreneurial nation powered by its youth, where 22 million young men and women are in the age group of 18 to 29 years. 58% of the total population is under 30 years. 3.7 million enrolled in higher education per year. More than 750,000 graduates from higher education annually. 99.9% use mobiles.
mobile phones, and 70 use social media, creating a technology-savvy generations ready and eager to innovate and drive economic growth. Dear Excellencies and colleagues, creating an enabling environment for innovative and entrepreneurship must be coupled with vigorous efforts to empower the private sector, which remains the driving force for inclusive and sustainable economic progress. Egypt, for instance, has witnessed remarkable 500%, five-folds increase in the number of startups from 2019 to 2024. This significant statistics highlights the burgeoning entrepreneur spirit in the country and reflects the increasing support for the innovation and business development. To further enhance the growth, the Egyptian government has introduced several initiatives aimed to overcoming barriers faced by the private sector, particularly in the information gap that often hinders awareness of the resources and the services available through development partners. To address this, the Egyptian government, through the Ministry of Planning, Economic Development and International Cooperation, launched the initiative called Hafiz, which is a hub of advisory, financing, and investment for enterprises. This integrated platform serves as a strategic connector between developing partners, government entities, international institutions, and the local business community, and a bridge towards this information gap. Its objective is clear: to enhance coordination and ensure that the private sector firms can fully access development financing, technical support, and advisory service that they really lack. As a result of these concerned efforts, concessional development finance direct towards the private sector in 2024 has exceeded governmental development financing by 35%, with totaling $4.2 billion. Estimated partners effectively drive development and foster innovation of a global south. Multilateral banks can promote their engagement by implementing targeted strategies that address local challenges and promote sustainable growth. Establishing bank-led innovative incubators focused on specific community needs will enable the creation of tailored solutions that resonate with unique contexts, supported by the funding and resources provided by these multilateral banks. Additionally, our collaboration should extend beyond financial exchanges and the trade agreement to include capacity building programs, extensive knowledge sharing opportunities, and the exchange of technical expertise and operational information and skills. By embracing this approach, we can advance our shared mission for fostering innovation, cooperation, and impactful development of the Global South, ultimately lead to inclusive prosperity for all. Let me conclude by reaffirming Egypt's steadfast commitment to supporting the new development bank in the pursuit of our shared vision, that the challenges before us are identically complex, but through coordination action, bold innovation, and steadfast determination, we can forge a path towards the more resilient, equitable, and sustainable future. We look forward to continued collaboration and to the concrete outcomes that will emerge from this year's deliberation. Let us work together to ensure that the new development bank countries continues to lead by example, amplifying the voice of the Global South
and reinforcing our collective capacity to shape the world that is more just, inclusive, and prosperous for all. Thank you. Thank you, Mr. Handora. And we are now very glad to hear from our newest member, Argelia. We hand the floor over now to Ambassador Banali Sharif. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة ديلما روسيف، السادة الوزراء، ممثلي محافظي بنك التنمية الجديد، أنا سعيد لتمثيل بلد الجزائر في أشغال هذه الجمعية السنوية العاشرة للبنك، وهي المرة الأولى التي تحضر فيها الجزائر بصفتها دولة كاملة العضوية في هذه المؤسسة بعد القرار السيادي الذي اتخذه السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للانضمام لهذا الصرح المؤسساتي المالي الجديد والاستراتيجي بالنسبة لكل بلدان الجنوب الشامل. ولقد كان لي الشرف أن حظيت بتقديم وثيقة الانضمام للحكومة البرازيلية في 19 ماي الماضي. من خلال هذا الانضمام تسعى بلدي الجزائر إلى تبوي المكانة اللائقة بها وأن تلعب الدور المتقدم في النظام المالي العالمي الجديد الذي تصبو إليه دول الجنوب التي عانت لعقود من نظام مالي غير عادل بل جائر لم يزد الدول الفقيرة إلا فقرا واستدانة. إن النمو الاقتصادي المتميز الذي تحققه بلاد الجزائر خلال هذه السنوات الأخيرة سمح لنا بأن نلعب دورا ديناميكيا وفعالا سيسمح لنا أن نلعب دورا ديناميكيا وفعالا ضمن بنككم وبنكنا الأندبي، خاصة أن تركيبته الأفقية تمنح لأعضاء العمل والقرار بعيدا عن كل الضغوط وبصفة متجانسة ومنسجمة لصالح دول الجنوب بعيدا عن التسلط والإملاءات التي عهدناها مع المؤسسات المالية الدولية التقليدية. لا أريد الإطالة، ولكن قبل أن أختم كلمتي أود أن أثني على الدور الريادي للسيدة الرئيسة ديلما روسيف وأن أهنئها باسم الجزائر لإعادة انتخابها كرئيسة لبنكنا هذا، كما أثني على كلمة السيد رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية السيد لولا دا سيلفا على التحية التي قدمها للجزائر بمناسبة حضوره لقاءنا هذا، وأن أشكر كل الوزراء وكل أعضاء هذا البنك الذين رحبوا بالجزائر شريكا وعضوا بينهم. شكرا لكم وتمنياتي لكم بالنجاح في أشغالكم هذه، ويمكنكم أن تحسبوا بأن مع الجزائر لأننا مستعدون أن نلعب الدور الذي يليق بهذه النظرة المستجدة للعالم من خلال بناء مؤسسات مالية بعيدا عن النهج الذي عهدناه لحد الآن، والذي هو في كثير من الحالات سبب لكثير من المصائب التي نعيشها. شكرا لكم. Thank you, Ambassador Sharif, for your words. And for the final statement, I have the honor to invite Mr. Fernando Haddad, the Minister of Finance and also NDB Governor for Brazil. Mr. Haddad is also the chairperson of the board for the NDB Governors.
Presidenta Dilma, colegas governadores, delegados, senhoras e senhores. É uma honra recebê-los no Rio de Janeiro por ocasião dos 10 anos do novo Banco de Desenvolvimento. Essa é uma ocasião não apenas comemorativa, mas também de reflexão sobre a trajetória construída até aqui e os caminhos que se abrem para o futuro. Em 2014, durante a 6ª cúpula do BRICS, em Fortaleza, foi assinado o acordo que criou o novo Banco de Desenvolvimento, resultado da vontade conjunta de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul de contar com uma instituição financeira alinhada às suas próprias ambições. O diagnóstico à época identificou uma carência real de recursos de longo prazo para infraestrutura e desenvolvimento sustentável, não atendida pelo sistema financeiro internacional que se originou no pós-guerra. Hoje, a solidez desse diagnóstico encontra plena confirmação nos resultados do NDB. Ao longo da última década, o banco aprovou 120 projetos, totalizando 39 bilhões em financiamento. Com esses recursos, foram construídos ou modernizados mais de 40 mil quilômetros de rodovias, aumentou-se a oferta de água potável em cerca de 250 mil metros cúbicos por dia, implementaram-se 293 quilômetros de sistemas de trilhos urbanos e ergueram-se 35 mil moradias. Tirando lições da história das relações entre instituições financeiras e estados soberanos, o banco aprimorou sua atuação por meio de uma governança equitativa. Atua sob a égide da cooperação entre iguais, oferecendo soluções financiadas conforme as prioridades nacionais e dentro dos contextos de cada país. A última década demonstrou que esse modelo de desenvolvimento não apenas é financeiramente viável, como também se traduz em impactos concretos e sustentáveis. Vale sempre lembrar que esses dados representam mais do que a execução orçamentária e boa governança. Traduzem escolas mais acessíveis, comunidades mais conectadas, famílias com acesso à água limpa, cidadãos vivendo com mais dignidade. São os exemplos mais concretos de como o multilateralismo dos BRICS tem impacto dentro da vida dos seus cidadãos. O banco passa por uma importante ampliação do seu quadro de membros. De 5 países fundadores, hoje somos 9, com a adesão de Bangladesh, Emirados Árabes Unidos, Egito e, mais recentemente, Argélia. Esse processo de expansão é uma demonstração clara da relevância e da atratividade do NDB, mas também devo enfatizar da liderança estratégica da presidenta Dilma Rousseff. Sob seu comando, o banco conquistou uma nova dimensão geopolítica e internacional. Ao celebrarmos os 10 anos do NDB, reafirmamos nossa convicção de que é possível construir um modelo de cooperação sensível às necessidades dos nossos países. Que a próxima década seja marcada por ainda mais ambição, mais parcerias transformadoras e mais impacto positivo para gerações presentes e futuras. Muito obrigado. Thank you, Minister Haddad, for your statement.